Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Bom dia para quem está aqui na igreja e para quem vai nos assistir pela internet. Não agora, não é ao vivo, mas dá para assistir depois. Vamos começar a nossa EBD agora. Eu queria chamar aqui o Pedro José para fazer a oração, para a gente iniciar aqui a nossa aula, Deus abençoar, que chega aos corações. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa manhã, Senhor, muito obrigado por esse dia, Senhor. Vem estar, Senhor, abençoando a vida do Sampaio, Senhor, que vai trazer a aula essa manhã, Pai. Que ele possa, Senhor, falar o que o Senhor quer que a igreja ouça, Senhor. Abençoe essa aula, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pedro. Irmãos, nós começamos há 2 domingos atrás, com o Valdir, na aula sobre família, né? Os papéis da família. E domingo passado, nós estudamos sobre o papel do homem como marido. Hoje, nós vamos ver o papel do homem como pai e o papel do homem como sacerdote. Tá bom? Então, vamos lá. Pode passar. O papel do homem como pai. Ser pai é uma missão. E essa missão exige aptidão, devoção, entrega, sacrifício, renúncia, amor e muita dedicação. Seja assim enquanto é tempo. Conselho aos pais, seja assim enquanto é tempo. Os filhos não nos pertencem, são propriedade de Deus. O Senhor apenas nos confiou o cuidado deles. E um dia teremos que responder perante Ele por isso. Daremos conta da forma como criamos nossos filhos, e isto deve trazer temor ao nosso coração, especialmente no que diz respeito à formação espiritual deles. Eu queria que todos os pais estivessem nos ouvindo agora, estivessem me ouvindo, para poder a gente aprender um pouco mais sobre o que é ser pai e o que é ser sacerdote do lar. O assunto é muito grande, né? A gente teve que colocar os pontos principais para a gente ministrar aqui, porque a aula só são 50 minutos. Pode passar. O papel do homem como pai. Nós vamos estudar 7 pontos que eu achei interessantes. Ser exemplo, prover, ensinar, corrigir, proteger, promover e a responsabilidade civil do pai. Pode passar. Primeiro ponto, ser exemplo. Seja exemplo em tudo para seus filhos. Seus filhos vão olhar para o que você faz, mais para o que você fala, mais do que para você fala. Então, a gente tem que ser exemplo, porque eles estão aprendendo mais com o nosso exemplo do que com o nosso conselho, né? Respeito para com todos, no falar sempre a verdade, no perdão, no amor à esposa, no trabalho, no comportamento, na reação às situações, no caráter, na oração, na comunhão com Deus e etc. Nossos filhos vão olhar isso em nós. Se ele vê a gente praticando isso corretamente, é isso que ele vai aprender. Se ele vê a gente falando que não pode mentir, por exemplo, e aí ele vê a gente mentindo, é isso que ele vai aprender. Ele vai dizer, olha, meu pai fala que não pode mentir, mas ele mente, então não é tão errado assim mentir, não. Ele vai tomar isso como exemplo, irmãos, né? Não cobre de seus filhos o que eles não conseguem enxergar em você. Como é que eu vou cobrar do meu filho uma atitude? Como é que eu vou cobrar do meu filho uma coisa que ele não vê eu fazer? Eu faço o contrário, né? Eu não posso cobrar, eu vou ser, como Jesus chama de hipócritas, quem faz isso. Então, eu não posso, eu tenho que fazer o que é certo, né? E para eu poder cobrar do meu filho também que ele faça, né? O pai deve ser a referência de homem para o filho, né? Lá na Fundação Bradesco, onde meus filhos estudaram, né, tem um programa da Polícia Militar chamado ProERD. Não sei se ainda existe esse programa, mas eles iam nas escolas e ensinavam aos pais. Explicavam aos pais muita coisa, e uma coisa que me deixou, que nunca saiu do meu coração, foi que um policial, numa palestra final, né, para finalizar o programa lá,
ele falou bem assim: olhe, ande junto com seu filho, pegue na mão do seu filho, ande junto com ele, seja referência para ele, porque se você não for, o traficante vai ser, ele precisa de uma referência, o traficante vai ser, o aliciador vai ser. Então, ande com seu filho, ande junto com seu filho, seja amigo do seu filho, seja companheiro do seu filho, seja o ponto de referência do seu filho. Eu achei isso muito interessante, né? Se você quer que seus filhos sejam apaixonados por Jesus, pela Bíblia, pela oração, seja assim também. Se você não for, que referência ele vai ter? Ele vai ter o conselho, mas não vai ter o exemplo, né? Então, temos que ser exemplo. Segundo papel do pai. Então, o primeiro é ser exemplo. Segundo, prover. Lá em 1 Timóteo 5,8 diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Ter cuidado dos seus e principalmente da sua família é pior do que o infiel, porque negou a fé, né? Sumiu aqui da tela. O pai deve prover seus filhos em tudo enquanto estiverem sob sua responsabilidade, em tudo. Seu filho não tem capacidade para se sustentar, seu filho não tem capacidade para tomar decisões ainda. Aos pouquinhos ele vai aprendendo, mas ele não tem capacidade de tomar as decisões importantes para a vida dele. E a parte financeira também, o sustento também, né? O estudo dele também, tudo que ele precisa também. Então, tudo isso é prover. Seu filho não tem a responsabilidade do pai prover a família, prover a esposa, e por aqui, que nós vimos no domingo passado, e prover aos filhos, tudo. Ele não tem condições, né? E prepará-los para seguir no seu caminho sozinhos. Você vai prover ele, vai ensinar para ele a importância de trabalhar, a importância de economizar, a importância de aprender, né? Como ele ser um homem, como Davi fala para Salomão no leito de morte: seja homem. Nós temos que ensinar isso aos nossos filhos. E para as meninas também, o pai tem que prover tudo. O pai é o provedor da casa, né? E um dia eles vão caminhar sozinhos, baseado no que você ensinou. Mesmo quando trabalham, podem precisar do pai. Às vezes, seu filho já está numa idade que ele é adolescente, é jovem, ou já passou dos 18 anos, está trabalhando, mas ele não consegue se manter totalmente ainda. Ele tem um dinheirinho para ele conquistar as coisas dele, para ele comprando algumas coisas, para ele fazendo algumas coisas, investindo em alguma área da vida dele, mas ele precisa de você. Às vezes você não pode dar tudo que ele precisa, mas dê o máximo que você puder. O máximo que você puder. Tá? Esse é o papel do pai, de prover a família. Pode passar. Pode passar. O terceiro papel do pai, que eu elenquei aqui, é ensinar. Ensinar, né? Primeiro, para que seus filhos sejam educados na disciplina e admoestação do Senhor. Para que nós vamos ensinar? Para que nossos filhos sejam educados na disciplina e na admoestação do Senhor. O que é isso? Lá em Efésios 6,4 diz assim: pais, não irritem seus filhos. Não é que você não vai corrigir seu filho, você vai, mas não irrita seus filhos, ficar implicando com o filho, ficar tudo... tem pai e mãe que tem uma coisa, principalmente pai, né, que tem muito isso, implicar com o filho. Tudo que o filho faz, briga, tudo que o filho faz, reclama, tudo que o filho faz, nada está bom, e vai irritando, e não só nesse ponto, tem outros pontos também. Não irritem seus filhos, mas não deixe de corrigir por isso não, viu? Não perca a sua autoridade, mas não precisa ficar irritando ele, que isso só vai fazer ele se transformar num jovem, numa criança, ou num jovem, ou num adolescente, ou num adulto, né, transtornado, revoltado. Antes, criem-no segundo a instrução e o conselho do Senhor. O Senhor aconselha, a Bíblia toda, de capa a capa, é conselhos para nós, conselhos, ordenanças, né, para o nosso bem, para a nossa vida. Crie seus filhos debaixo disso.
debaixo disso, tá? Para que ensinar também? Para que seus filhos tenham uma base sólida para construir suas vidas. Eles vão ter a base deles baseados em quê? Qual a base deles? Vai ser o que você ensinar para eles, o que você mostrar, o que você ser exemplo para ele, o que ele estiver vendo dentro de casa, o que ele estiver ouvindo de você, né? E lá em Provérbios 22:6 fala assim: educa a criança no caminho em que deve andar. No caminho, não é o caminho. Filho, vai, segue aquele caminho lá, vai embora, segue teu caminho. É por aí que você tem que ir. E ele vai sozinho, ele vai tropeçar. Ele pode cair, ele pode se desviar. Não, é no caminho, você junto com ele. Ele vai crescendo, vai mudando das fases da vida dele, vai crescendo, vai precisando de estudar, vai precisando de trabalhar, vai ter a primeira namorada, é você que tem que estar do lado dele, meu irmão. Que referência ele vai ter? Nós, como pais, temos que ser referência para eles. Eles têm que se espelhar em nós para eles seguirem a vida deles, para eles aprenderem. Tá? Então, educa a criança no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele, porque a base foi formada. O caráter foi formado por você, debaixo da palavra do Senhor. Você formou o caráter do seu filho e da sua filha. Então, vá com ele no caminho, ande com ele. Né? E ensinar para que eles aprendam como enfrentar o mundo tão competitivo em que vivemos. Se você não preparar seu filho mostrando como é o mundo, ele vai apanhar. Ele vai apanhar, e vai sofrer muito, e muitas vezes ele pode desistir. Então, você tem que preparar, filho, Deus quer assim, o mundo está mostrando isso, então não entre nisso, mas se prepare para enfrentar o mundo. Um dia você vai ter que trabalhar, um dia você vai casar, um dia você vai ter família, um dia você vai ter que galgar maiores degraus, maiores etapas. E para isso você precisa se preparar. Né? Prepare seu filho para o futuro. Ensine a ele o que deve ser feito. Então, o ensinar é grande importância, é essencial para a vida do filho, o pai ensinar para ele o que é ser um ser humano, o filho ou a filha, e preparar ele para enfrentar o mundo. Que se ele for sozinho, meu Deus. Vamos lá, quarto papel do pai. Corrigir. É fácil corrigir um filho? Nem sempre. O coração fala muito forte, a gente acaba muitas vezes não corrigindo como deveria. Né? E só para, antes de começar, nunca corrija seu filho quando você estiver nervoso, porque você pode exagerar na correção. Nunca corrija quando estiver nervoso. Ele tem que, e sempre fale para ele por que ele está sendo corrigido. Né? Porque ele não vai entender o porquê. Meu pai tá me castigando, meu pai está batendo cavalinho em mim, tudo, mas por que ele está fazendo isso? Fale para o seu filho, estou fazendo isso porque fez isso, isso e isso, e você não filho, superprotegendo, não deixe ele passar por nada. O menino não pode ter uma raivinha, o menino não pode passar uma decepção, nada. Aí, na hora que ele sai da sua casa, que ele vai enfrentar o mundo, na primeira decepção tem que ir para o psicólogo, porque você não deixou ele crescer. Tem que proteger, mas não superproteger, né? E também não pode, para não atrapalhar o crescimento deles, pois em seu tempo eles têm que aprender sozinhos a se defenderem. Você vai defender enquanto ele não tiver condição de se defender. Conforme ele vai avançando, crescendo, deixe ele aprendendo a se defender de algumas situações. Ele vai andar de bicicleta. Você coloca uma armadura na criança, porque se ela cair, não pode bater o joelhinho no chão, porque quando ele é pequenininho, sim, quando ele é maiorzinho, se ele caiu, escorregou, bateu o joelho, arranhou um pouquinho ali, passe um mertiolate, um curativo, alguma coisa, né? Mas ele tem que sofrer para ele poder andar, ele vai cair, vai levantar. Isso nós estamos protegendo, mas não superprotegendo, e ensinando a ele a crescer. O diabo quer tragar seus filhos, né? Lá em 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele não é nosso amigo, não. O diabo não tem pena de ninguém, não é amigo de ninguém. Né? O diabo, vosso adversário, nós estamos aqui no mundo, ele é nosso adversário. O que o adversário faz com o outro? Tenta derrotar o outro, tenta derrubar o outro. Ele é nosso adversário.
anda em derredor. O que é derredor? Você está aqui, ao redor de você estão os anjos do Senhor. Ore pela sua esposa e com ela, por ela e com ela. Ore pelos seus filhos e com eles. Dê exemplo de oração sempre. O pastor Silas Malafaia fala que o filho, que ele, quando era jovem, constantemente, às vezes ela acordava de madrugada para ir ao banheiro, para ir beber água, e ele via a luz do quarto acesa, né? E ele olhava assim, o pai dele estava ajoelhado orando pela família. Olha o exemplo para nós, irmãos. Ter autoridade não é ser autoritário, aí sim. Você tem autoridade, mas não seja autoritário. Autoritário, né, é o ditador. Todo mundo tem que me obedecer, cala a boca e acabou. Não é isso. Faz isso, senão você vai ser punido. Eu vou te bater. Não, é autoridade. Né? A uma pessoa autoritária se tem medo. A uma pessoa que tem autoridade se tem respeito. Adquira o amor e o respeito dos seus filhos, da forma com que você age com sua autoridade sobre eles. Tá? E terceiro, pode passar. Ensinar a família nos caminhos de Deus. Precisamos ministrar a palavra de Deus aos nossos filhos. Nosso ensino, ou a falta dele, tem o poder de afetar o resto da vida dos nossos filhos. Foi Deus mesmo que declarou isso. Se você ensinar seus filhos, sempre, o amor de Deus, o temor a Deus, eles vão crescer assim. Se você não ensinar, eles vão crescer resistindo a isso. Até o fim da vida deles, né? Não fala, ensina seu filho no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviarão, sim. Mas se você não ensinar, que caminho eles vão seguir? Podem até nunca vir para Jesus, e vai ser falha nossa. Né? Ensina a família no caminho que deve andar, e até quando for velho não se desviará dele. Como líder, você é o líder da sua casa. Como líder, o pai deve promover o exercício do sacerdócio e ajudar os membros de sua família a serem bons sacerdotes. Você vai treinar um sacerdote, sendo sacerdote sobre eles. Você vai treinar um. O seu filho vai casar um dia, vai namorar, vai noivar, vai casar e vai ter filhos. Ensine a ele, pelas suas atitudes e pelos seus conselhos, como ser um sacerdote também, para ele abençoar a casa dele. Eu faço muito gesto, né? A palavra de Deus, gravada nos corações dos filhos, gravada. Eles têm que ouvir o tempo todo, eles têm que entender, eles têm que estudar, eles têm que querer, têm que transformar eles. A palavra de Deus gravada no coração dos filhos é antídoto contra um mundo cruel que tem ceifado vidas nas drogas, na prostituição, criminalidade, imoralidade e outros crimes. Né? O Evangelho, a palavra de Deus, a vontade do Senhor no coração dos filhos, evita seus filhos a entrarem nesse tipo de coisa, que a gente leu agora, todos esses males. Lá em Salmo 119, 11, diz assim, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Se você grava no seu coração é isso aqui, se você grava no seu coração a palavra de Deus, medita nela constantemente, está sempre pensando nela, quando tiver uma coisa errada, o Espírito Santo está acendendo uma luzinha vermelha na sua mente. Opa, cuidado, não é por aí. Tem uma decisão para tomar. Não, espera, não toma ainda. Espera a minha instrução. Não preciso tomar urgentemente, então use o que você já sabe sobre mim para tomar a sua decisão. Seu filho tem que ser a mesma coisa, irmão. Você tem que ensinar isso aos seus filhos. Para quando eles estiverem frente a frente com a droga, frente a frente com uma coisa errada, uma prostituição, um incentivo, ele está numa boa, ele é seu filho e tal, mas de repente o diabo manda uma mulher muito bonita, tira ele dos caminhos do Senhor. Chama ele para ir para a cama, os amigos incentivam e tudo mais e tal. Seu filho vai seguir como? Se ele não tiver a palavra de Deus no coração deles, eles não vão resistir. É muito forte. Então, eles têm que ter Deus no coração. E você tem que ensinar isso a eles. Ensinar a esposa e os filhos a amar a Bíblia. Né? Lá em Salmo 119, 97, diz assim, oh, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Ensine eles a gostarem de ler a Bíblia. Ensine eles a gostarem de orar, de jejuar, de escutar, de ir ao culto, de participar. Ensine, incentive isso.
Faça cultos domésticos ao menos uma vez por semana, pelo menos no domingo ou no sábado, escolha um dia. Eu já tenho um tempo, eu coloco isso, mas não quer dizer que eu sou perfeito, não. Tem um tempo já que a gente não faz lá em casa. Até uma boa hora para a gente quer fazer. Vamos voltar a fazer. Governar bem a sua casa. 1 Timóteo 3,4 diz assim, que governe bem, está falando sobre o bispo, mas é conselho para todos nós. Governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Por que modéstia? Você não vai se engrandecer por isso. Deus é que te ajuda. Então, você não vai tomar a glória para si. Senhor, a glória é tua. O Senhor está me usando para cuidar dos meus filhos, que são teus, né? Mas a glória é tua, não é minha. Não puxa a glória de Deus para ele, mas cumpra o seu papel, porque isso é recompensa, é galardão para nós, mais para frente, e é orgulho para nós ter um filho dentro da igreja, dentro dos caminhos do Senhor. Né? Conclusão. Um dia os maridos terão que prestar contas a Deus em tudo. Vamos ter que prestar contas a Deus em tudo que fizeram com as esposas e filhos. Portanto, o homem cristão deve obedecer ao Senhor e amá-los e ensiná-los a palavra e protegê-los. É dever nosso. Vamos ter que prestar contas a Deus. Que o Senhor nos ajude nessa conquista e que no nosso lar, possamos ter um cabeça como sacerdote. Possa você ser o cabeça como sacerdote da sua família. O marido, o pai e o sacerdote como cabeça da sua família, tá? Vivendo as bênçãos de um lar feliz. A recompensa é um lar feliz. Né, irmãos? O pastor Wesley mandou um vídeo para mim, está aí? O videozinho? Ele pediu para passar, só são 3 minutinhos, né, para a gente assistir, para a gente finalizar a aula de hoje, do esforço de um pai, é um desenho, é um filmezinho infantil, mas é um esforço de um pai para salvar o seu filho. Ele pediu, seu pai, isso aqui encaixa, coloque, se der tempo, coloque. Então, vou colocar para mostrar o esforço do pai para salvar o filho. Nós temos que ser assim, irmãos. Sua esposa merece que você seja o marido, né, dela, como marido, como esposo, como sacerdote, como pai dos filhos dela. Seus filhos merecem um pai que faça o que for possível dentro do que Deus deixou pelos seus filhos. Seja assim. Obrigado a todos. Vamos orar para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Senhor Deus, obrigado, meu Pai, por esta aula que o Senhor nos deu, Senhor, finalizando o papel do pai como marido, como pai, o papel do homem como marido, como pai e como sacerdote. Que possa ter estado em nossos corações, Pai. Que nós possamos, se a gente quiser rever, vai na internet e ver de novo isso aí, porque são conselhos que o Senhor dá para nós. Senhor Deus, que nós possamos ser um pai que te orgulha, Senhor. Que nós possamos ser um marido que te orgulha, um sacerdote do nosso lar, conforme Tu queres que sejamos. Que nós não falhemos, dá-nos forças para a gente não falhar, Senhor Deus, nesta missão de levar esse pedacinho do Teu povo, que é a nossa família, nos caminhos até chegar na glória, Senhor. Que nós possamos reconhecer nossa responsabilidade e agir, não desistir, frente a qualquer dificuldade que haja, mas que a gente possa ser, Senhor Deus, um pai e escutar do Senhor. Você me agrada, sendo como você é, porque eu te ensinei. Obrigado, Senhor. Nós possamos agora, Senhor Deus, perder toda a desconcentração e a gente assistir um culto maravilhoso agora, ministrado pelo pastor Sérgio. Possamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, estar aqui domingo que vem, na EBD, para ouvir a palavra do Senhor, mais um assunto que o Senhor quer que nos ensinar, nos mostrar. Que o Senhor possa trazer todos que estão se encaminhando na tua casa, que possamos juntos aqui, Senhor Deus, participar, conforme o Senhor quer. É assim pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.